Shalom. A terceira parte falando sobre expiação de pecado. Nós já aprendemos que expiação é a cobertura, é cobrir, fazer caparar, em vez de cobrir. Nós já aprendemos quais foram os tipos de sacrifício. E agora nós vamos aprender sobre o dia da expiação. Você pode me dizer assim, mas eu preciso aprender sobre isso? Jesus já não fez a expiação por mim? Yeshua já não fez a expiação e eu preciso aprender. Eu já lhe disse, você precisa aprender quais são os requisitos que era exigido, tanto para o sumo sacerdote como para o povo. Porque Yeshua, como sumo sacerdote, ele tinha que cumprir os requisitos de sumo sacerdote. E você, como povo, tem que cumprir os requisitos exigidos para o povo. Não mudou. Você pode me dizer assim, mas é para o povo de Israel. Mas você não diz que é Israel de Deus. Você não fala que é Israel pela fé. Paulo não falou lá em Romanos capítulo 11, que depois vou dar um estudo sobre isso. Que nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. E quem é a oliveira verdadeira? É Israel. Nós somos enxertados neles. Então, vamos falar sobre esse dia da expiação. Abra sua Bíblia lá em Levítico, capítulo 23, verso 27. Tem tudo a ver com Hebreus. Tudo a ver com Hebreus. Se você não saber aqui em Levítico 23, e depois nós vamos ler Levítico 16, você não vai entender nada do que o escritor de Romanos está falando sobre o sumo sacerdote. Em Levítico 23, vai falar sobre todas as festas que foi estabelecida por Deus. E todas essas festas, ele vai dizer que é estatuto perpétuo. Vamos lá, Levítico 23, eu vou ler só o dia da expiação. Levítico 23, verso 27. Se você quiser ler outras festas, você vai começar de Levítico, capítulo 23, verso 1. No verso 27 diz assim, aos 10 deste mês sétimo será o dia das expiações. Terei santa convocação, e afligirei as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Então, ele dá o mês e ele dá o dia. Depois ele vai dizer a hora que começa e a hora que termina. Eu acho isso fantástico de nosso Deus. Ele não dá margem ao ser humano inventar nada. Ele dá tudo certinho e tudo escrito. Esse mês sétimo corresponde para nós entre setembro e outubro, que é o dia de Yom HaKippurim. Nós celebramos, sim, nós celebramos. Esse ano vai cair dia 20 de setembro ao anoitecer, vai ser um domingo para segunda, e termina na segunda-feira, dia 21 de setembro, ao pôr do sol. Por quê? Porque foi assim que ele disse. O que é afligir a alma? Porque ele diz aí que tem que afligir a alma. Olha, afligir a alma é uma expressão bíblica que significa humilhar-se perante Deus, negando os desejos carnais e buscando arrependimento, geralmente através de jejum e oração. Então, é um dia de jejum. É um dia que você deve parar para jejuar, é o dia da expiação da sua alma, cobertura da sua alma. Mas eu não acredito ser assim. Mas é o que está escrito. Então você não acredita que Yeshua é o sumo sacerdote? Para que existe sumo sacerdote se não tem o dia da expiação? Para que Yeshua é o nosso mediador se não tem? Para que ele interceder para quem? Por quê? Nós temos que entender qual a função daqui. Primeiro estou dando uma festa, depois vou falar sobre a obrigação do sumo sacerdote e a obrigação do povo. Ofereça oferta queimada ao Senhor. Depois de afligir a alma com jejum e oração e arrependimento, vem agora o quê? Uma oferta? Que nada. Você vai sacrificar animal? Não, criatura. De jeito nenhum. Nós já temos um que Deus aceitou a morte dele como expiação. E Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, o Messias de Israel. No verso 28 diz assim,
E naquele mesmo dia, nenhuma obra fereis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós ao Senhor vosso Deus. Então, será um dia dedicado à expiação de vocês. Não trabalhe, se dedique somente a isso. Ao quê? Jejuar, sentir as nossas misérias, sentir os nossos pecados, sentir as nossas falhas, fazer uma retrospectiva da nossa vida, o que nós erramos, colocar diante de Deus, porque nós erramos todos os dias, e pedir com arrependimento, com choro, com clamor, com sentimento, com tristeza no coração de ter desagradado a Deus. Aí sim, depois, dizer, eu acredito no sangue de Yeshua para fazer cobertura para mim, por minha vida, por minha alma. No verso 29, diz assim: porque toda alma que naquele mesmo dia não afligir ou não jejuar, será cortado do seu povo. Ah, mas isso aí acabou. Não acabou, não. Continua a mesma coisa. Yeshua não suspendeu nenhuma festa, não. Ele não anulou nenhuma festa, não. Muito pelo contrário. Ele morreu na Páscoa, ou nasceu em tabernáculo, ele morreu na Páscoa, ele ressuscitou, escuta só, ele nasceu em tabernáculo, morreu na Páscoa, ele ressuscitou na festa dos pães ázimos da primícia, e com 50 dias ele cumpriu a promessa que ele fez, o Espírito do Santo foi derramado. Então ele cumpriu todas as festas, sim. E isso é um motivo para que a gente também celebre as festas. Não existe perdão sem arrependimento. Sem arrependimento será cortado. Não faz parte do povo. Se não faz parte do povo, não faz parte da aliança. Se não faz parte da aliança, não faz parte da promessa. Se não faz parte da promessa, não tem a promessa da terra prometida. E se não tem a promessa da terra, não tem salvação. Não tem vida eterna. No verso 30, também toda alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra, aquela alma será, eu destruirei do meio do teu povo. O Senhor mandou você parar, ele não mandou você trabalhar. Ele mandou você parar nesse dia. Você vai se dedicar somente a você, porque nós devemos muito. E é um dia para que a gente venha afligir a nossa alma. Ele não quer que trabalhe. No verso 31 diz assim: nenhuma obra fareis e será estatuto perpétuo pelas vossas orações em todas as vossas habitações. O que é estatuto perpétuo? Adjetivo perpétuo, que descreve algo que dura para sempre, eterno, contínuo e ininterrupto. Não tem fim. Verso 32 diz assim: é um sábado de descanso. Então afligirei as vossas almas. Ele vai dar agora o horário que começa e o horário que termina. No verso 32. Aos 9 desse mês à tarde, até na outra tarde celebrarei o vosso Shabat. Então, quando começa e quando termina o jejum, foi estabelecido por Deus 24 horas de jejum para afligir a nossa alma, pensar no que a gente fez, criar um arrependimento, sentir as nossas misérias, as nossas mazelas e conversar com Deus. Percebemos que a quantidade de regra estabelecida por Deus para o povo, para que o povo recebesse a cobertura através do sangue de um animal, era muito. O problema hoje é que as pessoas acham que Deus tem a obrigação de perdoar porque estamos vivendo na graça. Será que esse pensamento tem lógica? Quem é o mediador desta cerimônia? Essa cerimônia toda tem que ter um responsável, um mediador. Qual é o responsável para essa cerimônia? Para que eu preciso saber isso? Quando você diz que Jesus é o sumo sacerdote, você tem que aprender isso aqui. Qual é a função do sumo sacerdote? Porque senão você não vai saber o que Yeshua está fazendo. Ou você acha que ele está lá sentado, de perna para cima, tocando harpa? Ele mesmo disse: eu e meu pai trabalham até agora.
Ninguém fica descansando nos céus. Todos trabalham. Para você entender qual é o papel do mediador e para você entender qual é o papel de Yeshua, o mediador é o sumo sacerdote Arão. E como era feita essa cerimônia? Essa cerimônia toda aí que Deus falou, que é um dia de expiação, como era feita? Levítico 16. Abra sua Bíblia lá em Levítico 16. Primeiro eu falei a cerimônia que foi estabelecida, agora vamos ver como é que desenrola essa cerimônia, para você entender qual é o papel de Yeshua como sumo sacerdote. Levítico 16, verso 1 diz assim: E falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os dois filhos de Arão, quando se chegaram diante de Deus e morreram. Preste bem atenção. Os dois filhos de Arão não teve discernimento onde eles estavam, e o grau de santidade que envolvia aquele lugar, foram apresentar fogo estranho e morreram. E sabe quantos dias os filhos de Arão se santificaram para chegar a esse dia? 7 dias se santificando. Mas no 8º dia, no dia da inauguração do tabernáculo, eles foram oferecer fogo estranho e foi fulminado diante da presença de Hashem, da presença de Deus. No verso 2 diz assim: Disse, pois, o Senhor a Moisés. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Fala para Arão, teu irmão, que não entre no santuário ou no santo dos santos todo o tempo depois do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório, que é a tampa da arca. O problema é que hoje muitas pessoas não têm noção e fala e pede e canta. Eu quero entrar no Santo dos Santos. Eu entro no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. Mas quem lhe disse que Jesus, ou Yeshua, abriu esse caminho para você entrar no Santo dos Santos? Se no Santo dos Santos só entrava o sumo sacerdote, e nós não somos sumo sacerdote, nós somos sacerdotes. Ah, é porque as pessoas acham que o véu se rasgou de alto a baixo, que agora virou bagunça, todo mundo entra lá dentro. Não é assim. Ele falou para Arão: olha, não entre em todo o tempo aqui. Eu vou estabelecer o dia que você vai entrar e a hora que você vai entrar. Arão, como sumo sacerdote, com toda envergadura de santidade que tinha, foi proibido entrar no Santo do Santo quando quisesse. Quando se fosse ordenado para não morrer, só quando fosse ordenado para não morrer. Isso no tabernáculo terrestre, feito por mão de homem. Agora imagine as pessoas hoje dizendo que entra no Santo dos Santos do tabernáculo celeste. Será que entende que se o véu se rasgou, porque o véu se rasgou, virou bagunça, qualquer pessoa pode entrar? A falta de conhecimento nas escrituras que faz pensar dessa maneira. Das 12 tribos de Israel, Deus escolheu uma tribo, que é a tribo de Levi. Da tribo de Levi, que o Senhor escolheu para servir no tabernáculo, ele escolheu a família de Arão. Da família de Arão, ele escolheu, de todas as famílias, ele escolheu apenas a família de Arão para ser sacerdote. E do filho de Arão, Deus escolheu apenas Arão para ser sumo sacerdote. Então não poderia entrar lá qualquer pessoa. Quem disse que um sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos? Só o sumo sacerdote. No tabernáculo feito por mão de homem. Imagine no tabernáculo celeste. Não é assim. As coisas não é assim. No verso 3 diz assim: Com isso Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. No verso 6, estou pulando agora, verso 6. Depois Arão oferecerá um novilho da expiação, que será por ele, e para expiação também de sua casa. Olha só. Arão tinha que entrar no Santo dos Santos apenas uma vez no ano, que é o dia da expiação, que nós lemos lá em Levítico 23, verso 27 em diante. Ele tinha que entrar lá com o sangue de um novilho, pelo pecado dele e pelo pecado da casa dele, e depois ele levava um carneiro também pelo pecado dele. Tinha que ser queimado em holocausto. Lembra o holocausto? Tinha que ser todo queimado. Preste bem atenção. E não poderia entrar lá de jeito nenhum, de qualquer maneira. Não poderia entrar de qualquer maneira, só no dia estabelecido por Deus.
E não poderia também entrar lá vestido de qualquer maneira. O vestido dele deveria estar, a veste dele era estabelecida por Deus e o corpo dele não poderia nem estar suado, tinha que ser purificado com água. No verso 4 vai falar sobre isso. E vestirás ele uma túnica santa de linho, e terá a ceroula de linho sobre a sua carne, e vai se cingir com cinto de linho, e vai cobrir-se com uma mitra de linho. Estes são os vestidos santos, por isso banhará sua carne em água e vestirá. Você já observou aqui de linho, linho, linho? Depois vamos dar um estudo sobre linho. Você sabia que as vestes têm frequência? Que os tecidos, existe frequência nos tecidos? Ah, você sabia não? Em Apocalipse, capítulo 19, verso 8, diz assim, ó, o linho fino, brilhante e puro representa o ato de justiça e retidão dos santos, simboliza a pureza, a santidade e a beleza imaculada. É interessante isso. Depois vou fazer um estudo sobre a frequência dos tecidos. Esses são os requisitos para o sumo sacerdote entrar no Santo do Santo como mediador no dia da expiação. Essas são as obrigações do sumo sacerdote. Ele tinha que levar um novilho. Agora você perguntou por que ele tinha que levar um novilho? É um bezerro, né? Você lembra qual foi o pecado de Arão? Por causa do povo, ele construiu o quê? Um bezerro de ouro. E Deus vai exigir dele exatamente um novilho. E o interessante é que no hebraico diz assim, ó, um novilho filho de uma vaca, né? É claro que o bezerro é filho de uma vaca. Mas por que Deus vai falar isso? Né? Porque o pecado de Arão foi exatamente construir um bezerro de ouro. E todo ano ele tinha que levar um bezerro para poder sacrificar, para se lembrar do pecado dele. E a obrigação do povo? O povo tinha obrigação ou o sumo sacerdote tinha que fazer tudo sozinho? Não. Enquanto isso, o povo estava de jejum, afligindo a sua alma, gerando arrependimento para quando o sumo sacerdote fosse levar o animal, o coração dele já estava o quê? Purificado, para que houvesse expiação, cobertura. E qual era a obrigação do povo? O povo, como a gente já leu lá em Levítico 23, nesse momento eles estavam de jejum, afligindo a sua alma, com arrependimento, para que seus pecados fossem cobertos. No verso 5 de Levítico, nós estamos lendo aí, Levítico 16, vai dizer assim, e toda a congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e 1 carneiro para o holocausto. 2 para expiação de pecado e 1 para o holocausto. O holocausto já sabe que o animal ia ser todo queimado. Já que o povo estava afligindo a sua alma e arrependimento, precisava de um inocente para morrer no lugar deles para cobrir o pecado. Para cobrir o pecado deles com sangue. Preste bem atenção. No dia da expiação, o sangue era colocado na tampa da arca entre os querubins que está dentro do lugar santo. No verso 7 diz assim: também tomará ambos os bodes e porá perante o Senhor a porta da tenda da congregação. Pegava os dois bodes, os 2 bodes deveria ser todo o mesmo tamanho, da mesma cor. Não deveria ter diferença nenhuma entre um e outro. Então Arão ia pegar esses 2 bodes, colocar perante o Senhor na tenda da congregação. No verso 8 diz assim: e Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte para o Senhor e a outra sorte para Azazel. Então, o que é que dizem? Dizem que havia uma caixinha de madeira, que depois fizeram uma de ouro, mas isso é apenas história, e colocava lá 2 pedaços de madeira com o nome para o Senhor e para Azazel. E o sacerdote colocava a mão na cabeça de um bode e a mão dentro dessa urna e pegava. Se fosse para aquele pedaço de madeira que ele pegou, se fosse para o Senhor, aquele bode que ele estava indicando era para o Senhor, e o outro para Azazel. E diz também que o bode que era para Azazel se amarrava uma fita vermelha no chifre desse bode. Você pode me perguntar, mas quem é Azazel? Olha, existem muitas interpretações, cada uma melhor que a outra, mas vamos deixar esse assunto para depois, porque o estudo hoje, o foco é o dia da expiação. Depois, quem sabe, mais tarde, vamos falar um pouquinho sobre Azazel. No verso 9 diz assim: então Arão fará chegar o bode, da qual caiu a sorte para o Senhor, e vai oferecer para expiação do pecado do povo. Mas o bode
sobre que caía a sorte para Azazel, vai se apresentar vivo, quer dizer, morre, o que foi escolhido para o Senhor morreria, e o outro ficaria vivo, e Arão tinha que pegar, apresentar esse bode vivo perante o Senhor, para também fazer expiação para o pecado do povo, para enviar o deserto para Azazel. Então, é isso, o segundo bode, o bode para Azazel, ele não era morto, ele ia levar a expiação do povo para o deserto. Preste bem atenção, os dois bodes fariam a expiação, só que um sangue ia usar na tampa da arca, e também fazia expiação em outros lugares no tabernáculo, mas o outro ficava vivo. Então, Arão ia fazer o quê? Arão ia se chegar, no verso 11, ia se chegar com um novilho, lembra o novilho para a vida dele? Ele ia fazer, matar o novilho para poder expiação para o pecado dele e para expiação do pecado da casa dele. Ia degolar esse novilho para fazer expiação por ele e pela casa. Antes de Arão fazer expiação, cobertura para o pecado do povo, primeiro ele tinha que fazer cobertura para o pecado dele e para o pecado da casa dele, para que ele não morresse quando ele fosse apresentar o bode para a expiação do pecado do povo. No verso 12 diz assim: tomará também o incensário cheio de brasa do altar, do fogo do altar, porque os filhos dele não pegaram o fogo que estava no altar. E eu pergunto para você, quem foi que acendeu o fogo do altar? Na primeira vez, no dia da inauguração, você sabe quem foi que acendeu o fogo? Porque aquele fogo foi aceso uma vez e tinha que permanecer aceso. Os sacerdotes agora iam manter o fogo aceso. Então, você sabe quem foi que acendeu o fogo no dia da inauguração, quem foi que acendeu o fogo do altar? Você sabe disso? Você sabe quem é? Vai estudar um pouquinho que você vai descobrir, é excelente. Então, Arão ia pegar a brasa do altar, né, onde já estava aceso né, o fogo, ele pegava as brasas, colocava no incensário, entrava no Santo dos Santos com um punhado de incenso aromático moído nas mãos e colocaria sobre a brasa dentro do véu, dentro do Santo dos Santos. Por que tinha que colocar o incenso só quando entrava no Santo dos Santos? Porque a Bíblia me responde, verso 13: e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a fumaça do incenso cobrirá o propiciatório que está sob o testemunho, para que você não morra. Ali se cobria de fumaça. Tem até um louvor assim que as pessoas dizem: e a fumaça me cobre, só teus olhos me vê. Não cante não, porque isso é uma heresia. Você não pode entrar no Santo dos Santos do templo terrestre, imagine no celestial, para proteger Arão da morte. Por isso que tinha essa fumaça do incenso, para poder cobrir o propiciatório, para que Arão não morresse, porque Deus aparecia no propiciatório, na tampa da arca. No verso 14 diz assim: tomará o sangue do novilho pelo pecado de Arão, lembra? Com seu dedo ia expandir sobre a face do propiciatório, para a banda do Oriente até a direção tem, e tudo isso tem um significado perante o propiciatório, e expandir 7 vezes do sangue com o seu dedo. Aqui Arão está fazendo a cobertura pelo pecado dele e da casa dele. Agora ele está apto para ser mediador entre o povo e Deus, depois que ele faz expiação pelo pecado dele. Aí agora no verso 15 vai dizer: depois ele vai degolar o bode que caiu para o Senhor, para expiação, para o povo. Ele vai também tomar o sangue, vai colocar dentro do véu lá do Santo dos Santos e vai fazer a mesma coisa que ele fez com o sangue do novilho, ele vai fazer agora com o sangue desse bode para expiar, cobrir o pecado do povo. Enquanto isso, o povo está orando, jejuando e clamando a Deus para expiar o seu pecado, cobrir o seu pecado. No verso 16 diz assim: assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e de suas transgressões, segundo todos os pecados. E assim fará para a tenda da congregação, que mora com eles no meio de suas imundícias. Então, o sangue daquele bode que foi sacrificado faria expiação também pelo santuário. Imagina, não é só pelo povo, mas também pelo santuário, que era contaminado pelo pecado do povo. Porque se o povo levava um animal para ser sacrificado no altar que fica lá fora, fica no pátio do santuário, trazia o quê? Impureza também. No verso 17 diz assim, ó: nenhum homem, preste bem atenção, nenhum homem, nenhum sacerdote poderia entrar dentro do lugar santo
Enquanto Arão estava fazendo a expiação pelo pecado do povo, todos tinham que ficar no pátio, não poderia entrar no lugar santo, porque Arão estava no lugar santo dos santos. Preste bem atenção às regras que era exigida para um tabernáculo terrestre com sangue de animais. Imagine o cuidado para ninguém morrer enquanto o sumo sacerdote estava lá no lugar santo dos santos. No verso 18 diz assim: Então sairá do altar que está perante o Senhor e fará expiação sobre ele e tomará o sangue do novilho, o sangue do bode e colocará sobre as quatro pontas do altar. Daquele sangue vai expungir também 7 vezes, vai purificar de todas as imundícias dos filhos de Israel e vai santificar. Quando termina a cerimônia dentro do Santo dos Santos, Arão saía do lugar santo dos santos para o lugar santo e até o altar do ouro, o altar de incenso, né, que fica depois, antes do santo dos santos, e expandir um pouco desse sangue nas 4 pontas do chifre do altar, que você sabe que o altar tinha 4 chifres, tanto o altar de incenso como o altar de sacrifício lá fora, que é o altar de bronze. Desculpa. Tudo para purificar das imundícias do povo. No verso 20 diz assim: Havendo, pois, acabado de espiar o santuário e toda a congregação e o altar, então fará chegar o bode vivo. Sim, e agora? E o bode vivo? Pronto, agora é hora do bode. Olhe quantas regras. No verso 21 diz assim: Arão porá as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, segundo todos os pecados, e porá sobre a cabeça do bode, quer dizer, o pecado do povo seria transferido para aquele bode que estava vivo. E envia ao deserto pela mão de um homem designado. Então, tinha um homem designado para pegar aquele bode que tinha recebido toda a iniquidade do povo, passava para aquele bode vivo. Porque o bode morto vai cobrir o povo. Preste bem atenção. Transferiu o pecado para um inocente, e esse inocente seria solto no deserto, levando consigo todas as maldades do povo, para que Deus aceitasse o jejum do povo com arrependimento e pudesse ser coberto seus pecados. O verso 22. Assim aquele que levará sobre si todas as iniquidades dele na terra solitária. O bode foi enviado para o deserto, para Azazel. No verso 23 diz assim: Depois Arão vinha à tenda, ia se despir daquela roupa de linho que ele fez toda essa cerimônia que havia vestido para entrar no santuário, ia deixar aquela roupa ali no santuário, não no santo do santo, mas no lugar santo. Ia banhar sua carne com água no lugar santo e ia vestir outras vestes. Então sairia para preparar o holocausto dele e o holocausto do povo para fazer expiação por si e também pelo povo. Aí vai seguir outra cerimônia de preparação do holocausto. E o homem que levou o bode para Azazel, ele ficou impuro. Ele ficou impuro porque ele acompanhou o bode que estava com a iniquidade do povo sobre ele. Por causa disso, ele não ficou em pecado, ele ficou impuro. Então, vamos lá ver aqui, verso 26. E aquele que tiver levado o bode, que era o bode para Azazel, lavará suas vestes e a se banhar em água, e depois voltaria para dentro do arraial. E o novilho e o bode que foi morto pelo pecado de Arão e para o seu povo. Vamos lá, verso 27 diz assim: Mas o novilho da expiação e o bode do pecado, que foi morto pelo pecado do povo, cujo sangue foi trazido para expiação do santuário, será levado para fora do arraial. Porém, a sua pele, a sua carne e seu esterco era queimado fora do arraial. E aquele que o que queimasse a pele e os excrementos, né? Fora lá do arraial, aquele homem também ficaria impuro. E para ele entrar no arraial, ele tinha que lavar suas vestes e banhar o seu corpo em água. Vejamos que Deus trata o pecado
e tem nos ensinado que o pecado traz contaminação, que tinha participação. Quem tinha que participar do jejum e descanso? Era só o povo de Israel? Não. Verso 29 diz assim: Isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º dia, ao 10 do mês, afligirei a vossa alma, nenhuma obra farei, nem o natural, nem o estrangeiro, e nem o que peregrina entre vós. Verso 30. Porque naquele mesmo dia fará expiação por vós para purificar, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Tudo isso foi ordenado pelo próprio Deus para que o pecado do povo fosse coberto. Deus deu uma condição para que fosse expiado através de sangue de animais e um tabernáculo feito por mão de homem. Mas você pode dizer, tudo isso já passou. Deus agora trata o pecado com leveza, porque nós estamos na graça. Então, isso quer dizer que Deus mudou? Se nós vamos analisar as escrituras, sempre nos alerta sobre o pecado. Não existe mais templo. Claro, não existe mais templo, não. De jeito nenhum. E Yeshua já fez tudo isso. Eu não preciso me preocupar com isso. Deixa eu te falar. Yeshua fez a parte dele, se entregando, e Deus aceitou a morte dele como sacrifício para poder fazer expiação pelos nossos pecados. E ele também está fazendo a parte dele como sumo sacerdote. O que está faltando agora é a nossa parte. Pense nisso. No próximo estudo, vamos falar sobre Yeshua como sumo sacerdote. Agora você entende qual é a função do sumo sacerdote, qual é a função do sumo sacerdote no dia da expiação. Será que Yeshua entrou no Santo dos Santos? Ou é você que quer entrar todo dia? Será que é normal a gente estar repetindo esses louvores que não tem nada a ver com a Escritura? Porque tudo aquilo que a gente pronuncia, nós temos que dar conta. Isso mesmo Yeshua nos falou. Nós seremos justificados ou condenados pelas nossas palavras. Até o próximo encontro e shalom. Comente, dê seu like e compartilhe.